Lá vem a professora com Lisa Gherardini, a mulher por trás de Gioconda. O foco desse vídeo é a vida da modelo oficial do quadro do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Só que nesse tema nós temos mais perguntas do que respostas, então eu indico que vocês assistam 2 vídeos aqui no canal. O Mona Lisa, muito prazer, e Quem é a Mona Lisa? A Lisa Gherardini de fato existiu e ela foi uma típica mulher da Renascença. Cristã devota, mãe amorosa de 6 filhos, mais o enteado, sempre descrita como um espírito admirável. Ela descendia de uma família nobre bem antiga e foi batizada com pompa e circunstâncias em Florença em 1479. O que é estranho, gente? É que ela é uma filha tão dileta dessa cidade e até hoje ela não tem uma rua ou uma praça batizada com seu nome em sua homenagem. E o nome Lisa foi dado a ela em homenagem à sua avó. E apesar da linhagem nobre que ela pertencia, a família dela, da Lisa Gherardini, estava falida. Portanto, ela sempre fez os trabalhos domésticos da casa, se vestiu simplesmente, cuidou dos irmãos e teve uma educação simples também, que foi baseada na leitura, na escrita, na aritmética, no canto. As mulheres do seu tempo eram criadas para o casamento, então elas deveriam ser elegantes, deveriam ter graça, beleza e pureza também. O casamento dela com Francesco del Giocondo é um mistério, porque ele era um negociante de seda riquíssimo e viúvo. Ele era um ótimo partido. Ele poderia ter escolhido qualquer noiva, mas ele optou pela Lisa Gherardini, que não tinha nenhum dote. Isso na época era inadmissível. Ela tinha 15 anos, ele tinha por volta de 30, e eles se casaram em 1495, apenas 8 meses após a primeira esposa dele ter falecido. Alguns historiadores consideram que ela foi um troféu para ele, porque ele era um plebeu e ela era uma nobre. O Giocondo é sempre descrito como um homem implacável nos negócios. Ele jamais levava prejuízo ou deixava uma dívida de ser cobrada. Ele era muito incisivo. Então, como explicar que ele tenha perdoado o fato do Leonardo da Vinci ter recebido pelo quadro e nunca ter entregue o quadro? Isso é um mistério. A maioria dos biógrafos concorda que foi o da Vinci que começou a pintar a Mona Lisa por volta de 1503. Alguns cogitam que o Giocondo encomendou, agora alguns consideram que na verdade foi o próprio Leonardo que se ofereceu para pintar essa mulher, o que é bem estranho se for verdade, porque na época o Leonardo havia retornado de Milão para Florença, porque o Ludovico Sforza, que era o mecenas dele, tinha caído. Então o Leonardo estava passando por muita dificuldade financeira e mesmo assim ele recusava encomendas imperdíveis de reis, de rainhas, de nobres. Ele não pintava ninguém, ele não queria pintar ninguém. A história mais famosa é da duquesa de Mantua, Isabela d'Este, que era uma das mulheres mais cultas, belas, poderosas da Renascença. Correu atrás dele demais e ele nunca, sempre enrolou, fez no máximo esse esboço aí à esquerda. Então, como explicar que esse grande mestre escolheu pintar uma mulher simples, uma mulher comum? Ninguém entende. Apesar das inúmeras teorias sobre a suposta modelo, existem registros históricos que vão apontar para Lisa como a pessoa retratada. Por exemplo, o Père Dain, que é um curador francês do século XVII, sugeriu que a ideia de pintar a Mona Lisa foi do Leonardo da Vinci. Contraditoriamente, o Vasari, que é um dos maiores biógrafos da Renascença, ele fala que foi uma encomenda. Ele deixa isso registrado. E o Vasari registra ainda o sorriso da Mona Lisa. Ele fala que é algo encantador, maravilhoso e que é como se ela estivesse viva. O Vasari também relatou sobre músicos, poetas e artistas que teriam sido contratados pelo Leonardo para espantarem o tédio da modelo durante as longas sessões
onde ela posava para o artista. Outro fato que aponta para Lisa é uma nota anônima, manuscrita em um documento do século XVI, também citando em latim que a modelo seria a Lisa Giocondo. O retrato sempre causou assombro, desde a sua época, né, devido à sua técnica, originalidade, essa famosa pose de 3/4, que foi uma grande inovação do Leonardo da Vinci, o olhar dela que persegue o observador o tempo todo, isso entre inúmeros outros adjetivos que ela tem. Então, muitos tentaram imitar o da Vinci, inclusive o gênio Rafael Sanzio, que nesse retrato aí à esquerda da Maddalena Strozzi, ele tenta mais ou menos fazer algo parecido, só que os trabalhos são incomparáveis, né, gente? Além do que, vejam, o que é muito estranho, a mulher da esquerda está ricamente vestida, tem joias. A Mona Lisa não, austera, simples, né? Sem joia alguma. Isso também é um grande enigma. O Da Vinci ele vai embora para a França, ele sai da Itália por causa de questões políticas, guerras, né? Em 1516 ele vai viver na corte do Francisco I e ele leva consigo o famoso retrato, do qual, gente, ele não consegue se separar. Tem relatos que dizem que ele passava horas contemplando a Mona Lisa para finalmente chegar, dar uma leve pincelada e depois ir embora, depois voltar novamente e repetir todo esse processo. O Leonardo escreveu o seguinte: o caráter divino da pintura significa que a mente do pintor é transformada em uma imagem da mente de Deus, né? Então, imagina o tipo de relação que ele tinha com os trabalhos que ele realizava. Muitas pessoas, ao longo dos mais de 500 anos da Mona Lisa, foram instigadas pelas perguntas, então, sem respostas, né, que vão envolver esse quadro. Então, quem é a Mona Lisa de Vernon, que é um quadro que dizem que foi o Leonardo que pintou, que é igual, muito parecido com o que está no Louvre? Por que o Leonardo tinha esse envolvimento emocional tão profundo com esse trabalho? Por que a encomenda não foi entregue e não teve reação do Giocondo? Enfim, por que existem relatos dizendo que existem 2 quadros da Mona Lisa, né? Um chamado Mona Lisa e outro chamado Gioconda, né? Então, são muitas questões levantadas e que de fato não têm respostas. E agora, no século XXI, tem mais uma, né? Foi feita uma linhagem genealógica por um tal de Domenico Savani. Ele traçou 15 gerações da família da Lisa Gherardini. E ele identificou os últimos descendentes vivos aqui, atualmente, no século XXI. Quem são elas? São as princesas Natália e Irina Guicciardini Strozzi. E essas meninas, elas afirmam que o Da Vinci, pintou a Mona Lisa 2 vezes, o que já seria um assombro, gente, porque o que menos o Leonardo da Vinci fez foi pintar. Nós temos cerca de 15 ou 16 obras oficialmente reconhecidas como dele. E dessas, a grande maioria, inclusive a Mona Lisa que está no Louvre, dizem que ele não terminou, porque ele não terminava os seus trabalhos, ele tinha muitas questões na sua mente, ele estava envolvido em muitos projetos, então, e como ele buscava uma perfeição, uma quase da vida de fato aos seus trabalhos, ele demorava muito tempo para terminar. Cada coisa que ele aprendia de anatomia humana, por exemplo, ele ia lá e mudava uma contração muscular na pintura, enfim, ele punha conhecimento nessas pinturas. Então, ele pintar 2 vezes a mesma mulher, uma mulher comum, fica muito estranho. Mas essa família afirma, sim, que tem 2 quadros da Mona Lisa, que um está no Louvre e o outro quadro estaria em posse da sua família já há séculos. Então, a gente só vai saber disso, né, se elas mostrarem de fato o quadro, mas estão aí, então, as últimas descendentes vivas da Lisa Gherardini.
E a Lisa Girardini faleceu em 1551, bem depois do Leonardo, né, que morre em 1519, e contrariando o desejo do marido, que deixou por escrito que queria que ela fosse sepultada lado a lado com ele, porque há relatos de que ele realmente se apaixonou por essa mulher, o que na época não era muito comum, né? Mas ela não obedece esse pedido final e ela foi sepultada no convento de Santa Úrsula, lá em Florença, onde a sua filha era freira, né? E após a viuvez ela se retirou para lá, ela viveu uns 2 anos mais ou menos nesse convento e lá ela foi sepultada. Enfim, a Lisa viveu intensamente esse momento maravilhoso chamado Renascença. Participou de festas, depois de casada viveu em belos palácios, teve joias, roupas, administrava sua casa como uma típica mama italiana, criou seus filhos, perdeu filhos. Aos 38 anos ela já tinha perdido 3 filhos, né? Encaminhou 2 filhas para o convento, não deixou que as filhas casassem, né? Enfim, teve essa vida muito bem vivida, parece que até uma vida de certa forma feliz, na medida do possível, porque ela viveu muitos conflitos, muitas guerras, né? Quedas de famílias famosas que dominavam Florença, né? Enfim, ela continua até hoje nos observando silenciosamente, nos olhando ao longo dos séculos, né? Lá no Museu do Louvre. O Leonardo deixou escrito o seguinte também: quero fabricar milagres. No caso da Mona Lisa, eu acho que ele conseguiu. Pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, toquem o sininho para receberem as notificações. Um abraço, que lá vai a professora.